Pessoal, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Mais uma aula sensacional que vem aí. E eu espero que todos vocês possam curtir quando a verdade está vindo para fora. Vem comigo. Depois de uma entrevista muito importante feita pelo Marty McCurry, que vocês já conhecem aqui, da Johns Hopkins, pela Fox News, ele começou a apresentar dados que impactaram o povo americano. E esses dados têm muito a ver com o uso de máscara em criança. Quais são os efeitos das máscaras nas crianças, segundo o professor Marty McCurry? As máscaras prejudicam a fala das crianças. E isso começa já a aparecer na ciência de uma forma muito grande nos últimos 2 anos. Como que ela pode afetar o desenvolvimento da linguagem e da fala? As crianças não conseguem atingir 50 palavras, o que é um absurdo na história da humanidade nos últimos 2 anos, para a idade de 2 anos. Ou 30 meses, né, que eles falam. 30 meses seria um pouco mais para frente. Mas a partir dos 2 anos já começa quando a criança já começa a se expressar melhor. Mas o que nós estamos vendo são coisas muito sérias. E mesmo assim, as agências não abrem mão de forçar as crianças a usarem máscara. Então vamos lá. Como que se avalia? Isso daqui é uma coisa interessante porque eu tenho um outro curso, não sei se você já sabe, que chama Neurociência e Aprendizado, de tudo isso, que eu montei com muito carinho para os pais poderem acompanhar seus filhos dos 0 aos 18 anos, ver se tem alguma alteração, alguma dislexia, alguma alteração tipo TDAH, essas coisas, e poder intervir, né? Autismo e tudo. Então, são tabelas de Harvard e de Seattle, das universidades, principalmente os departamentos de criança, e que você consegue acompanhar, né? Quem ainda não conhece esse trabalho é muito legal, esse curso é muito, muito bom, muito compacto e muito prático, e você fica com as tabelas, né? Você salva as tabelas para você e você pode acompanhar seu filho. Mas vamos lá. Qual é um teste importante linkado à avaliação de crianças na idade precoce? Segundo o Journal of Pediatrics de 1967, agosto de 1967, foi criado por William Frankenburg e Josiah Dodds um teste, né, uma escala de testes que era muito importante para ver o desenvolvimento das crianças, que chama Denver Developed Screen Test. Todo mundo conhece Denver 1. Mais tarde, o NIH apresenta, e foi publicado no Pediatrics de 1992, né, porque eu estava por aqui, The Denver 2, o Denver 2, né, onde eles fazem uma revisão maior e colocam novos padrões nesse teste de desenvolvimento de Denver. E agora temos os mesmos autores, e além do Shapiro e do Bresnik. Então, essa revisão, eles colocaram mais 336 itens para mais de 2.000 crianças. E, recentemente, né, o CDC desenvolveu uma ferramenta, além do DEVER 1, DEVER 2, em 2004, tinha uma campanha que o CDC fez, chamava Aprenda a Ciência Precocemente, de 3 meses a 4 anos. Né? E a Associação Americana de Pediatria fez um estudo para o CDC. O CDC encomendou um estudo para a Associação Americana de Pediatria, custou $1 bilhão para rever essa situação toda de desenvolvimento a partir dos anos. É por isso que, muitas vezes, os americanos eles gostam mais dessas escalas feitas em universidade, entendeu? E não pelas agências, porque essa de escala de Harvard e de Seattle são muito melhores. Mas, enfim, aquela história do conflito de interesse, né? Então, vamos aqui. Em fevereiro de 2022, 8 de fevereiro, eles publicam um artigo chamado Evidência Informada para o Desenvolvimento, né? As ferramentas para o desenvolvimento
da criança, os mecanismos de desenvolvimento das crianças. Tem vários autores, né? Jennifer Zuber, etc., Paul Limpkin. E o título disso era Aprenda os sinais, haja precocemente. Quer dizer, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Quem é meu aluno há mais tempo no aprendizado sabe como é que você faz para você poder localizar, identificar quando seu filho tem algum problema. Esse artigo foi feito em 2019. As pessoas às vezes são meio... ela fez isso em 2022. Não, 21 não, 20 não. 2019. Começou lá atrás. Entendeu? E era assim, uma pesquisa completa da literatura de março de 2019, usando Medline, PsychoInfo, Archive Database, para tirar certas conclusões. Olha que coisa estranha. Academia Americana de Pediatria fez um estudo e disse que as crianças poderiam usar outras, como é que chama? Outras habilidades, tipo gesto, tom de voz, e não necessariamente o reconhecimento de face. Como assim? Que história é essa? E olha aqui, isso está no Twitter do American Academy of Pediatrics. Crianças e bebês estudam a face o tempo todo, né? E que, so you may worry that having masked caregivers, ou seja, se você tem mascarado as pessoas que tomam conta dessas crianças, tem um prejuízo no desenvolvimento de linguagem. Não há nenhum estudo que suporte isso. Crianças, principalmente crianças muito jovens, né, usarão outras habilidades, tipo gestos e tom de voz. E aí eles publicaram assim: estar ao redor de um adulto usando máscara não atrapalha o desenvolvimento de linguagem nessas crianças. Olha, isso aqui é aquele tipo de situação que a gente vem repetindo, exaurindo de falar quase a mesma coisa. Olha como que quando as agências querem, elas modificam, elas ressignificam certas coisas que a ciência não ressignifica. Isso simplesmente é um cumprimento de uma narrativa. Que vergonha. CDC, Academia Americana de Pediatria, que diz assim, fez um estudo para derrubar algo que é óbvio. A obviedade, existe obviedade científica, aquela coisa que você faz, isso não faz sentido. Então você não precisa gastar $1 milhão para dizer o óbvio. E aí eles não vão dizer o óbvio, eles dizem o contrário do óbvio. E vamos combinar que isso é ridicularizar, é usurpar da capacidade cognitiva do povo americano e do povo do mundo, porque o povo do mundo se espelha muito nos estudos que são feitos aqui. As pessoas acreditam assim, piamente, não é, que o CDC esteja fazendo o melhor para a população, que a Academia Americana de Pediatria é a sumidade em dar protocolos, até certas coisas realmente são, mas depois dessa pandemia tanta coisa veio para fora que agora a gente já nem sabe. E aí, vamos lá, né, pessoal? E aí começa aquela história. Pela primeira vez, em 20 anos, o CDC atualizou os objetivos para a criança, né? As qualificações para as crianças, do desenvolvimento das crianças. E vamos ver o que aconteceu. Aparecem essas mensagens assim, né? Uma atrás da outra, porque foi um pacto, 21 de fevereiro de 2022, está aqui, ó. CDC observa mudanças importantes na seção desenvolvimento da criança precoce. Então aqui, ó, sua criança em 2 anos, o que você deveria
que ela deveria fazer por essa idade. Aí o CDC anuncia 50 palavras. Isso é março de 2021, pessoal. Ok? Olha o que o CDC apontou. Exatamente por causa desse trabalho que eu falei. Dizer sentenças com 2 a 4 palavras. Repetir palavras quando ouvir na conversação. Será mesmo? Será que é isso que os estudos científicos mostram? Nenhuma sentença mais faz parte do gabarito segundo o CDC. Que estudo bendito é esse? Onde a criança precisa dizer só 2 palavras, mais leite. Eu não me lembro de um dos 4 filhos meus tendo dificuldade de falar com essa idade. Isso não é certo. Não é? Falar em 30 meses, olha lá. O seu bebê aos 30 meses. Aí a gente muda tudo e vai para o site que avalia precocemente, que é o ASHA, ASHA, distúrbios de linguagem, fala e distúrbios auditivos. Identifique os sinais, e um deles é, aos 2 anos, dizer menos que 50 palavras. Tem uma série de outras coisas, mas dizer menos de 50 palavras. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que o CDC, que está falando de gente normal, está dizendo que você só precisa dizer 2 palavras e não uma sentença. Até os 30 meses. E a Associação Americana de Distúrbios de Linguagem, Aprendizado e Auditivo diz: o grande sinal aos 2 anos é falar menos que 50 palavras. Ok? Enquanto o CDC disse, quer dizer 50 palavras. Interessante. Então vamos desempatar isso. O Reino Unido e seus estudos no prejuízo das crianças. Ele fez um estudo que chama UK de 2021, falando sobre escolas e pais. Claudine Bauer Crane e colaboradores. Patrocinado pelo NHS, Universidade de York. Ok. O impacto da Covid-19 no início da fase estudantil, não é? E vamos lá. De acordo com as escolas que foram estudadas, as crianças estão lutando particularmente em 3 áreas de desenvolvimento. Primeiro, comunicação e desenvolvimento, linguagem, 96%, 55 a 57% reportaram muito preocupados. Muito preocupados. Segundo, pessoal social e desenvolvimento emocional, 91%. 53 das 58 escolas disseram muito preocupados ou preocupados demais. E a terceira, 89%, por cento das crianças, literacy, 50%, 51% das 57 escolas disseram muito preocupadas. O que significa isso, pessoal? Significa que não adianta a narrativa vir querer driblar o que a ciência faz, porque todos os países estão fazendo estudos com isso. E como eu falei, nos Estados Unidos, as grandes fontes com avaliação de aprendizado, e eu apresento no meu curso longamente falando sobre Harvard e Seattle. Seattle chega ao ponto de ter até uma escola com super eletrodos para introduzir nas crianças que têm dislexia precocemente, fazer as crianças serem estimuladas e o resultado é sensacional. Então nós estamos falando de outras coisas, não estamos falando de estudo com conflito de interesse, né? Que vai dizer que 2 anos de criança mascarada, com adultos mascarados, com tudo isso não alterou nem um pouco o desenvolvimento de linguagem das crianças. Desculpa, mas não é isso que a gente está vendo. Ok? Então tá aqui Alex Hammer para o Daily Mail, em inglês, e está dizendo que existe sim
pelas leis dessas medidas draconianas todas, um prejuízo sério, não é, no desenvolvimento dessas crianças. Prejuízo aqui que quantificar, né, isso aqui não é uma... Ele disse que você tem um prejuízo de 23% em todo esse desenvolvimento. Eu acho que é muito mais. Se você aplicar os testes cognitivos, que ele chama Tricky, três chaves, e que entre 2018 e 2021 seja o uso das máscaras o mais problemático nessa história toda. Então, a conclusão, publicada no Scientific American, que na verdade ele está transcrevendo algum artigo, o Scientific American não publica coisa dele só, ele sempre traz alguma coisa para nós aqui, diz assim: máscaras podem ser prejudiciais à fala dos bebês e desenvolvimento da linguagem. E está dizendo assim aos pais, isso foi em fevereiro de 2021, faça alguma coisa, ajude seus filhos. As crianças normais foram jogadas na piscina de estar com problemas que nunca teriam, no meio de um monte de gente que tem problema, somente porque tiveram que usar máscara. E não esqueçam que o estudo começou em 2019. Então esse estudo, ele é tão fraudulento porque todos os estudos que a gente tem atuais mostram a diferença. E esse estudo ele vem lá de trás mostrando que não tem. Mas por que ele começou em 2019, né? Outra pergunta interessante para saber. Será que já sabia de alguma coisa e a gente não? Pois são todas essas coisas, cara, que quando você tem as pessoas em casa, quando você tem os seus filhos, quando você cuida da educação dos seus filhos, você vê nitidamente o que está acontecendo. E não tem como mascarar. A criança faz a linguagem, faz a leitura aqui. Você já tentou entrar em algum país diferente, já entrou em qualquer lugar de máscara? Não, você tem que tirar seu rosto para fora, você tem que ver todas as suas expressões. Como é que eles vão te localizar depois? E aí eu fecho com a pérola do Dr. Vinay Prasad, que ele diz assim: como que o CDC abandonou a ciência. Esse artigo é muito legal e foi publicado na Science. E ele diz que essas pesquisas do CDC estão cheias de erros clássicos, de viés, e que não dão sustentação às conclusões retiradas. Todos os casos, os artigos são unicamente feitos por objetivos políticos e claramente políticos. E esses artigos parecem mais uma propaganda do que uma ciência. Se você entendeu tudo isso, você vai chegar comigo à mesma conclusão. Todos os artigos mostraram que as crianças tiveram prejuízo cognitivo, deficiência de fala e aprendizado. Nesses anos de medidas draconianas, de uso de máscara. O único estudo que mostrou o contrário foi o que o CDC encomendou à Associação Americana de Pediatria. Incrível como tudo. Tudo nisso não passa de uma fraude. Até o próximo vídeo. Abraço.